E já abrindo o nosso programa hoje, entrevistando a Thaís, empresária Thaís Giraldelli, que vai falar hoje conosco sobre superação. Olha, podemos dizer que a história dela é de superação. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Renato. Tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse espaço e poder compartilhar um pouco da minha história com tantas mulheres. Tenho certeza que vai ser importante. E a Thaís, ela já esteve conosco aqui no nosso programa, participou do quadro Elas em Fogos, né? Maravilhoso esse lugar aqui. Muito top, né? Eu amo aqui, vocês são incríveis. É um bate-papo maravilhoso e hoje a Thaís vem falar um pouquinho sobre lúpus, uma doença que eu quero até mesmo que ela relate aqui pra gente todos os detalhes sobre essa doença que está sobre a vida dela e ela vem superando a esse obstáculo e muitas adversidades. Eu gostaria de te perguntar, Thaís, o que seria o lúpus? Renato, o lúpus é uma doença autoimune e a pessoa nasce com ele e desenvolve ao longo do tempo por algum gatilho do organismo, tá? Ah, então ela já nasce? Já nasce, pode ser hereditário, tudo. E o que é o lúpus, né? É um próprio organismo que luta contra ele. Então o organismo entende que as células saudáveis ele tem que atacar essas células e aí vai comprometendo órgãos como pode ser rim, sistema nervoso, a pele, vários fatores. Eu tive uma prima que tinha lúpus e aos 19 anos ela faleceu. Uau, novinha. E eu não sabia que eu tinha lúpus nessa época. Então, quando o diagnóstico veio para mim, foi uma sentença para minha família, né? Por quê? Porque eles conheciam, lúpus era 3 anos ali, já perdeu o ente querido, né? Sim, sim. Mas eu tô aqui para mostrar que o seu diagnóstico não é sua sentença. E obrigada por esse espaço para poder mostrar para essas pessoas que têm essas doenças raras, autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, que tem outras também, que é só um diagnóstico. Só um diagnóstico. E como que a pessoa descobre, Thaís, que ela tem essa doença? Quais seriam os sintomas dela? Eu fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, que é o tipo do meu lúpus, quando eu estava na gestação da minha segunda filha, né? Uau. Eu estava com 20 semanas e eu comecei a ter uma falta de ar importante. E aí eu fui para o hospital e foi diagnosticado que eu estava com embolia pulmonar. Ai. Que é muito fatal, muito sério. Eu fiquei 18 dias na UTI, assim, o médico falava, olha, a gente vai ter que escolher entre a sua vida e a vida do bebê. E aí eu acabei deixando tudo acontecer e tivemos sorte, nós duas nascemos, ela nasceu e eu renasci sim. muito bem. Então foi aí que eu comecei a pesquisar o porquê é que eu tinha tido essa embolia pulmonar. Mas depois disso eu tinha muita dor articular, eu tinha muita dor de cabeça, eu tava com algumas manchas na pele. E aí quem cuida disso é um reumatologista. Eu estava fazendo alguns exames. O lúpus é um diagnóstico muito difícil de fechar. Então precisa de muitos exames, precisa de muita conduta clínica para entender, né, se realmente é isso ou se pode ser qualquer outra doença. E aí veio os exames positivos, que eram os exames assim, definitivos, e fecharam o diagnóstico para lúpus. Minha mãe estava comigo, então você imagina, né? A gente tinha perdido uma prima e aí foi realmente uma sentença para todo mundo. Como você disse que o lúpus ele possa vir a ser algo hereditário, que veio da tua prima, né? Não, ela não era uma prima tão próxima de primeiro grau. Não entendi. era. E ninguém da minha família que a gente conheça tinha essa doença autoimune. A gente tinha outras doenças. Tem histórico de artrite reumatoide, de alguma coisa, mas não de lúpus. Então, não sabem o porquê é que eu vinha ter. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu estava numa fase bem crítica da doença, estava perdendo o cabelo, eu estava tendo muita perda de memória, muita dor articular, muita dificuldade, as articulações da mão principalmente, e eu sou empresária da área da beleza. Sim, né? Eu trabalhava com maquiagem, com extensão de cílios, tudo isso dificultava um pouco a minha vida, né? Bom, depois do diagnóstico, veio todo o tratamento, né? Quem tem lúpus não pode tomar sol, por exemplo. Não pode tomar sol? Não pode tomar sol. Por mais que você esteja debaixo de protetor solar? Não pode. O sol ativa o lúpus e faz com que entre em crise. Eita. Então era sempre assim, a minha família se condicionou, tadinhos, quando a gente ia viajar, todo mundo ia pra praia depois que o sol baixava para poder ir junto. Então o pessoal abraçou comigo mesmo isso. E aí é um boom de remédios, né? Então são imunossupressores, inflamatório, inúmeros remédios, além de caríssimos, né? Eles têm vários efeitos colaterais. Eu fiquei quase careca, perdi muito cabelo mesmo, fiquei muito debilitada, fiquei muito magra, mas eu tava 10 quilos a menos do que eu estou hoje. Uma caveirinha andando. Tem quanto tempo que você tem essa doença?
Eu descobri que eu tenho lúpus faz 8 anos. 8 anos. Isso. Tem casos também, Thaís, da pessoa quando ela é diagnosticada com a doença e quando recebe aquele comunicado, pô, você tem o lúpus, a enfermidade, da pessoa cair numa depressão muito forte e não conseguir se levantar, se reerguer? Eu acho que isso é com o lúpus e com todas as doenças, sim. né? Quando a gente se entrega a esse diagnóstico, eu acho que foi isso que me fez sobreviver, que eu vou te contar o que aconteceu de grave comigo, foi porque eu sempre acreditei que eu ia ficar bem, porque eu tinha um propósito muito maior. E aí essa minha força fazia com que eu levantasse mesmo com dor, eu quisesse trabalhar mesmo doente. Então uma pessoa que ela recebe diagnóstico e ela internaliza aquilo, ali é um começo de um fim, né? Então assim, a gente fala que você tem a doença, mas a doença não te tem. É o importante, né? Colocar isso na cabeça. Eu comecei a tomar esses coquetéis de remédio, né? Então vários efeitos colaterais, às vezes eu passava mal no trabalho, tudo. E eu comecei a ter convulsões. Então, o lúpus começou a atingir meu sistema neurológico, a parte neurológica. Então, meu reumatologista, vendo que eu estava muito debilitada, disse, vamos fazer um procedimento que se chama pulsoterapia, que é específico para pessoas que têm lúpus, que é para dar um boom no sistema imunológico, para ver se ele rebaixa totalmente e para de atacar o corpo. E aí vem uma história, assim, chocante. Nem você vai acreditar em mim. Ah, lógico que eu vou acreditar. São 3 dias de pulsoterapia, que é muito parecida com quimioterapia, tá? E aí eu fui pro hospital, e aí eles falaram, olha, Thaís, como você tá muito fragilizada, eu prefiro que você faça na UTI. Falei, tudo bem. Eles me prepararam, colocaram uma camisola, monitoraram tudo e estavam me levando. Estavam só esperando vagar um quarto na UTI para eu poder ir. E aí eu comecei a ter uma coceira no olho, mas eu acho que eu tava porque eu fui com algum cosmético, eu acabei passando a mão e coçava o olho. A minha mãe tava muito desesperada já, meu esposo também, poxa, eu tava muito doente, né? Tudo que acontecia de sintoma, ela falou, eu vou falar com o médico. O médico que tava me atendendo tinha ido almoçar, tinha uma plantonista, aí ela falou, não, vou dar um remedinho. Ela chegou perto de mim com um assistente, né, auxiliar de enfermagem, e falou, olha, pode dar essa remedicação pra ela na veia. Aí o auxiliar falou, na veia, doutora? Aí ele falou, na veia. Bom, ele começou a aplicar, o medicamento era adrenalina. Eita! Para uma pessoa que estava sentada conversando, então eu fui vítima de erro médico. E eu percebi que tinha uma coisa muito errada acontecendo, aí eu gritei, socorro, eu vou morrer! E aí a pessoa parou de dar o remédio, parou, e realmente eu tive uma parada cardíaca e tive um infarto ali naquele momento. Que isso? Tive 20 minutos sem fazer o procedimento, só pra você ter uma ideia. Eu não tinha feito, nem tinha subido pra UTI pra fazer ainda. E eu não tinha feito o procedimento ainda, fiquei 20 minutos sendo reanimada, acordei, tava de ponta cabeça, com a cabeça pra baixo, os pés pra cima. E eu só lembro que eu falava, eu não quero fazer mais o procedimento, eu não quero mais fazer o procedimento. Imagina, eu nem podia fazer, né? Fiquei 5 dias na UTI cardiológica. E aí eu contratei um médico de fora, porque a gente já não acreditava mais no hospital, não acreditava mais no médico, né? Tinha tido um erro médico. E aí, até assim, contar isso assim pra vocês é até estranho, eu nunca falei disso assim tão abertamente, às vezes até as pessoas que trabalham comigo no meu coworking de Brasília, as pessoas pouco sabem disso, porque eu evito falar sobre coisas de doença, enfim, mas eu deveria falar mais porque é uma superação, né? Sim. Eu saí da UTI cardiológica e eu fui pro salão de beleza que eu trabalhava. Eu saí da UTI e fui pro salão, porque eu tinha agenda. Então, minha preocupação e minha raiva de ter tido um piripaque ainda era porque eu não podia cumprir minha agenda. Então, eu saí da UTI e fui trabalhar. Então, em nenhum momento eu me vitimizei, eu quis levar isso. Não, eu queria continuar trabalhando, eu sabia que eu era maquiadora nessa época, eu tinha uma noiva para atender, então minha responsabilidade falava mais alto. E eu fui. Eu era branca, pálida, assim. Teve uma história até engraçada que eu fui fazer o exame depois desse dia, Renato. E aí a pessoa do exame perguntou, você faz o quê? Eu falei, sou maquiadora. Ela falou, mas de gente viva? Você imagina como eu não tava abatida. Nossa, Thaís. Depois desse episódio, eu entrei em remissão. Então foi Deus, né? Deus. Que intercedeu ali e eu entrei em remissão. Eu fiquei 3 anos sem ter nenhum outro sintoma do lúpus. Nada. Quando eu tinha algum problema, eu tinha dor, eu pensava, eu não vou ficar em casa, eu não vou ficar deitada, eu vou tomar um remédio, eu vou levantar, eu vou trabalhar. Eu tinha um propósito maior que era de ajudar mulheres a empreender, né? Ontem eu palestrei para 450 mulheres empreendedoras. Que legal, E assim, olha. pude contar um pouco dessa minha história, inclusive disso, que às vezes a gente tá com uma dorzinha de cabeça e fala, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou pra escola, né?
em que a gente tem sempre que ter uma forcinha de vontade ali para fazer as coisas acontecerem, né? É verdade. E quem olha assim, rapaz, eu tô boquiaberto com tudo que você está contando, essa história de superação, porque quem olha para você nunca vai dizer que você ainda tem essa enfermidade no seu corpo. Sim. E quais seriam os sintomas que você ainda sente? Se eu não me engano, posso estar até errado, Thaís, mas se eu não me engano, o lúpus também ele se apresenta muito forte na pele, não é isso? Exatamente. É o quê? Com manchas? Como que é? Explica pra gente. Tem uma mancha que se chama asa de borboleta, que fica aqui no rosto, bem importante, mas eu nunca tive esse tipo de lúpus na pele. Não me acometeu. Porque eu trabalho com outras pessoas também, essa é uma coisa, mas o que me pegou muito na época da minha vaidade foi o cabelo. Que caiu muito, eu uso Mega Hair, inclusive, porque não foi uma coisa que voltou ainda, né? Gente, a história dessa menina, pode chamar de menina? Claro, por favor. É porque você está contando, porque ninguém vai dizer, né, que você teve essa enfermidade, ninguém vai dizer que você, como você acabou de falar, usa Mega Hair, porque é algo extraordinário, surpreendente o teu testemunho. E assim, foi o que eu falei. Em nenhum momento eu permiti pensar que eu ia morrer. Que tinha sido uma sentença. Nem se vitimizou pra nada. Não aceitei isso, eu não aceitava. Talvez... De onde vem essa força, Thaís? Nós sabemos que vem de Deus, sim, né? Respeitando todas as religiões. Mas de onde que vem essa força? É o quê? É a palavra de determinação? Você querer superar tudo isso? Eu tinha acabado de passar por uma transição de carreira. Eu trabalhava na área jurídica e falei, agora eu vou fazer o que eu gosto. Antes a área da beleza era muito marginalizada, né? Quem trabalhava com beleza era porque não tinha tido oportunidade, não tinha estudado. E aí agora não, né? Há 8 anos atrás a gente começou a mudar já essa nova cara do mercado de beleza. Eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero, que eu vou ser maquiadora. Então eu queria muito desse certo. Eu falei, poxa, não é porque eu fiquei doente agora que eu vou deixar. Não, eu vou fazer dar certo e vou fazer dessa minha paixão pela minha profissão um remédio para minha doença. E foi o que aconteceu. Essa força vem disso. Eu tenho 2 filhas, né? Então eu pensava muito nelas. Eu pensava muito nos meus pais, que eu não podia ter uma dor de cabeça, que eles já ficavam desesperados, né? Porque todas as pessoas que eles conheciam que tinham tido lúpus, e eram mulheres e novas, elas tinham falecido. Eita! A gente teve um outro caso também conhecido, então eu quis falar que não era isso, que eu ia fazer o meu melhor, que eu ia fazer o possível para que eu fosse uma história de superação e que mudasse essa história aí, essa numeração de lúpus, de que as pessoas venham a falecer. Eita! Mas curiosidade, eu posso fazer essa pergunta, que eu creio que é curiosidade de muitas pessoas. O lúpus, como você já falou, ele possa vir na vida da pessoa hereditariamente, sim, mas ele pode pegar, passa de um para outro, é contagioso? Não é. Isso é muito legal você falar, porque é uma curiosidade, né? Sim. Não é hereditário mesmo, vem de você. E muitos gatilhos, muitas vezes que o lúpus está ativo, tem muito a ver com o emocional. Então, fases de muito estresse, nervoso, muitas mudanças. Até hoje, às vezes, quando eu tô muito agitada, eu tenho muito estresse, minha mãe fala, minha esposa fala, calma, né? Você não pode ficar tão nervosa, aí você pode ter algum outro sintoma, e é verdade. Hoje, o que eu tenho ainda de sintoma, eu tenho muita dor articular. Isso, é a pergunta. Eu tenho os meus dedos, assim, minhas articulações são todas tortas e grossas, porque a gente tem algumas doenças que são secundárias ao lúpus, como a artrite reumatoide, que também vem junto no pacote. Nossa, tudo junto? Exatamente. Esse ano... O médico em si, ele indica o quê para uma pessoa que tem lúpus? Atividade física? Não. Não indica? Não, depende, porque é como articulação, se você está muito debilitado, você não pode fazer atividade física. O lúpus traz muita fadiga, muito cansaço, né? Então, é muito personalizado esse tratamento. Tem pessoas que têm que tomar imunossupressor pro resto da vida. E o que causa esse imunossupressor, né? Eu sou suscetível a pegar todas as doenças muito mais fácil. Tanto que quando começou a pandemia, o medo de todo mundo, e talvez o meu também, era de como eu iria reagir se eu pegasse Covid. O Covid, né? verdade. Eu não, graças a mais uma vez a Deus, eu não peguei. Não. Graças a Deus. Eu não peguei, então eu nem sei como seria assim, mas tudo é muito mais fácil. Mas eu já não estava mais usando imunossupressor porque eu estava nessa fase que se chama de remissão. O que é essa fase de remissão? É quando a doença não está tão ativa, que ela está quietinha, dormindo, né? Essa doença é chamada de lobo, então que ele está dormindo. Então é que a gente consegue ter uma vida mais normal, mas mesmo assim não pode tomar sol, tem algumas coisas que não pode fazer ainda, tem que tomar cuidado para o lobo não despertar.
Gente, eu quero declarar na vida da Thaís que a Thaís não tem lúpus. Ela é Isso mesmo. uma menina mega saudável, uma menina super ativa, uma menina aí, bem otimista, pra cima, determinada. E como já falou, ontem esteve fazendo uma palestra para mais de 450 mulheres, trazendo uma palavra de incentivo, de determinação. Exatamente. E é isso aí, de otimismo para toda a sociedade. E olha, você aumentou muito a minha fé. Também eu creio e acredito que de muitas outras pessoas que estão nos assistindo aqui nessa tarde. Só em sabermos que não é transmissível, Sim. só em sabermos que as pessoas podem superar também esse tipo de enfermidade, dessa doença, e a pessoa, ela não pode... Qual que seria o gancho, qual que seria a palavra-chave que você diria para todos os homens e mulheres, né, que venham a cometer essa enfermidade, Thaís? Você falou uma coisa legal, até te interromper só para falar uma coisa. Sim, tranquilo. O lúpus, ele é 70% de quem tem lúpus são mulheres, tá? Porque só também mulheres. tem ganchos hormonais aí, então entendi. a quantidade de homens que tem é bem menor. Bem a pequena. maioria é mulher e na idade reprodutiva, né? Então esse daí é o ótimo. período que o lúpus se desenvolve, que ele aparece, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, tenha um propósito e pense no propósito e não na doença. A doença vai ficar ali só para te atrapalhar um pouquinho, mas quando a gente tem propósito, né, Forte, hein? a gente segue nele. Forte essa palavra, propósito. Exato. Eu penso no propósito. E fala um pouquinho como que é lá no teu salão. Você, o ambiente de trabalho lá, como é que é? As pessoas lá sabem, não sabem, agem numa naturalidade, como é que é? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou assim o tempo todo, tá? Eu sou alto astral, eu sou pra cima, eu sou otimista. Isso é muito bom. E aí, tanto que quando eu estava no hospital, eu tive um infarto, que eu liguei no meu trabalho, eu era funcionária, pra avisar. Eu falei, olha, eu vou ter que faltar mais 2 dias, porque eu falei que ia ficar 3 dias fora, porque eu tive um infarto. A dona do salão desligou na minha cara, falou, essa Thaís é muito palhaça. Eu falei, não, mas é verdade. Ela ligou pra minha mãe depois pra perguntar se era verdade. Então, assim, eu conto para algumas pessoas que perguntam, mas não é uma coisa que eu falo, que eu fico falando, né? Como eu levo isso, como eu levo bem-estar, como eu falo de beleza, eu acabo não trazendo muito isso. Recentemente, em março, eu tive um episódio... Desse ano? De lúpus. E foi muito grave, eu vou te contar. E aí mais pessoas acabaram sabendo, e porque eu acabei nas redes sociais indo lá e falando, olha, aconteceu isso, isso e isso, espero que vocês entendam, eu tinha muitos compromissos marcados e eu preciso de alguns dias fora. E aí eu acabei contando um pouco para as pessoas, né, disso. Foi o seguinte, eu estava com muita dor na barriga. Estava com uma dor na barriga, mas eu achei que tivesse uma infecção urinária, alguma coisa do tipo. E eu protelei para ir no hospital, porque a gente acaba pegando um pouco de trauma, né? Tanto tempo internada, tanto hospital, a gente acaba ficando um pouco traumatizada. Aí eu deixei até o último minuto, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, eu falei, olha, pro médico, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa de errado na minha barriga. O médico foi extremamente certeiro. Ele me mandou fazer uma tomografia. E eu vi que as tomografias de todo mundo saía e a minha nada. Eu falei, oi, né? E aí? Aí me chamaram, falou, olha, Thaís, senta aí. Eu, falaram, olha, você tá com 4 trombos. Uau! Uma na femoral, uma em cada ilíaca e uma trombose mesentérica, que é um trombo no intestino. Isso por causa do lúpus, ele pode causar trombo. E aí você vai pra UTI agora, não se mexe, não anda, nada. A gente tá te internando agora. Nossa, Thaís. Me internaram, assim, com 80% de chances de eu não sobreviver. Em março desse ano? Uau, Thaís. Só 20% das pessoas que têm esse tipo de trombose mesentérica, que interrompe o fluxo do intestino, sobrevivem. E eu fiquei 4 dias sem me mexer na cama. Fazia tudo, me alimentava, era banho, fazia xixi, tudo na cama. Só que eu tava bem, né? Eu tinha essa dor na barriga, mas eu estava bem da cabeça, não é porque eu estava doente. Uma pessoa que está bem da cabeça, ficar numa UTI, deitada ali, é difícil, né? Mas eu aproveitava para fazer piada com o pessoal do lado, reclamava que o moço tá falando alto demais na TV. Eu tentava, né? E aí, várias pessoas, vários clientes, pacientes queridos ligaram pro hospital e falaram, olha, é uma amiga minha, cuida muito bem dela. Saí da UTI, fui transferida pro quarto. E aí eles me anticoagularam, né, para tirar esses trombos, para ver se não tinha tanto, não ia ficar tantas sequelas, né. O que aconteceu? Eles me anticoagularam demais, eu tive uma hemorragia. Eita!
Tá. Enfim, sabe quando parece que só vai piorando a coisa? Só vai piorando e o céu tá... Eu falei, me dá uma alta pra casa, por favor. Eu falei, você pode me dar alta hoje? Porque eu não aguento mais ficar aqui no hospital. Eu tô bem, eu prometo que eu vou tomar o remédio em casa, eu vou me cuidar, tudo. Falei, tá bom. Mas a tua fala, quando você comentava com o médico, era de quê? Era de choro, era de desespero? Nunca foi. Nunca foi, Não, Thaís? nunca foi. Quando eu recebi a notícia de que eu tava com uma trombose mesentérica, que eu tinha 80%, aí eu chorei. Aí também não sou de ferro, né? Sim. Eu chorei, tanto que a mulher do lado, assim, que tava esperando chegar alguém, ou meu esposo, ou minha mãe, chegou e falou, você quer um abraço? Eu falei, não quero, me deixa chorar. Mas foi só. Porque eu vi que depois minha mãe ficou muito nervosa, meu pai não conseguiu nem entrar no hospital pra me ver, de tão desesperado que ele ficou. Então eu falei, não, tô bem, né? E aí quando eu melhorei um pouquinho, eu fui pra casa, pude voltar a trabalhar, voltei a trabalhar no dia seguinte. Eu queria sair do hospital de novo e trabalhar, minha mãe falou, você tá louca, passa de todos os limites, né? E aí eu voltei a trabalhar. Mas na quarta-feira, como eu tinha tido uma hemorragia, eu tava com algumas sequelas, eu tive que voltar pro hospital. E aí eu falei, olha, eu tô com uma dor aqui, o que que é? Então era um coágulo dessa hemorragia que tava pressionando a minha medula. Olha, Thaís, a gente vai ter que te internar de novo pra drenar. Eu falei pra médica, eu vou morrer? Isso vai me matar? Você falou pra ela? Perguntei. Ela falou, não. Eu falei, isso vai causar alguma coisa grave? Ela, não, só dor. Eu falei, tá bom, obrigada. Então eu vou fazer o seguinte, vou comer alguma coisinha e eu volto pra você me internar, tá bom? Tá bom. Eu tava de acesso no braço. Eu tinha uma cliente me esperando, fazia meia hora na minha maca, que eu fazia extensão de cílios, né? Faço. Eu fui embora. Eu fui embora de acesso, cheguei lá. Não recomendo isso não, tá? Não recomendo isso não. Mas eu fiquei bem. Então eu consegui, eu saí e fui trabalhar. E eu fui trabalhar, emendei trabalho, emendei pessoas que estavam ali do meu lado queridas. E eu, mais uma vez, fiquei bem e superei todas as estatísticas, contrariei os 80% lá, faz parte dos 20% das pessoas que sobreviveu a uma trombose mesentérica. E espero, né, que tenha acabado. Eu já quero declarar, eu já quero finalizar aqui a nossa entrevista. Me dá tua mão, por favor. A morte não tem vez na tua vida. Exatamente. Fique em paz. Sabe uma coisa que Deus ele quer da gente? É fé e esse coração puro que você tem. É propósito, né? É propósito, pode ter certeza disso. Tudo é para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigada. Então, minha filha, pode ter certeza que a morte não tem vez na tua vida e você ainda tem muitas pessoas no mundo para levar essa palavra linda e essa palavra de incentivo, de otimismo para todos. É isso, vou cumprir meu propósito. É isso aí. Muito obrigada. Thaís, muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Você impactou a todos nós. Eu estou mega impactado com essa experiência de vida sua. Obrigada. De superação. E fica à vontade, deixa seus contatos, Instagram, se quiser, tem alguma palestra com uma data aí, legal, pode ficar à vontade, pode divulgar. Legal. Meu Instagram é @Thaís com H Giraldelli, com 2 L's no final. Eu palestro para empreendedoras, né? Ajudo as mulheres a entrar na área do empreendedorismo feminino. Então você que é empreendedora, se tiver uma dúvida, tá com alguma dor que você não consegue, né, tirar, alguma coisa sobre empreendedorismo, pode me chamar que eu vou ter o prazer de te ajudar. E vai ajudar muito, já me ajudou, que já aumentou até a minha fé e de muitas pessoas que estão nos assistindo no Brasil e no mundo afora. Muito obrigada. Mas obrigado mesmo. Tá? Obrigada aí pelo convite.